Câmara Municipal de Morada Nova, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei de número 22/2013, parecer. Em face ao todo exposto, considerando que a propositura em análise encontra-se em conformidade com os ditames constitucionais, legais e regimentais, emite-se parecer favorável. A matéria para discussão e votação em plenário, em 2 turnos, com dispensa de interstício, nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, e o quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com a orientação da assessoria jurídica desta Casa Municipal. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova será em 12 de julho de 2013. Assinados pelo presidente e membros da comissão. Juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, também emite o parecer favorável à matéria para discussão e votação em plenário nos termos regimentais, conforme orientação da assessoria jurídica desta Casa Municipal. Assinado em 12 de julho de 2013, os pareceres pelo presidente e membros da comissão. Não, só um assinou, aliás. Só um membro assinou. Assinado pelo presidente, cada parecer está assinado pelo presidente e um membro de cada comissão. Bom, agora nós passaremos à discussão. Eu gostaria de começar a discussão. Senhores, eu ouvi algumas rádios hoje pela manhã e é bom que tenha um esclarecimento geral do que estão dizendo e o que representam. Nós temos todo o respeito, e cada um tem as suas posições, mas eu gostaria de dizer que já temos passado aqui por esta casa, por muito tempo que estamos aqui, nas várias reformas e que vêm nos vários anos, nas várias administrações. Essas reformas, elas duram no mínimo 4 anos. Geralmente, cada prefeito, quando assume, faz a sua reforma à sua maneira e encaminha, e geralmente passa 4 anos. Eu digo isso porque essa última aqui foi feita em 2009 a 2010, não é 2010, e de lá para cá, se quer ter aumento, então com o diretor de unidade ganha 400 e poucos reais. Então, geralmente, elas são feitas e não continua tendo aumento, porque é cargo do executivo para a administração como um todo. A outra que interliga com essa, que vai ser votada posteriormente, é a questão da criação dos cargos, onde vem gari, vem os outros determinados cargos. Hoje, na modernidade, com a lei de responsabilidade fiscal, existe uma coisa chamada limite constitucional para os gastos do poder público com pessoal. O que é que significa isto? Hoje a lei diz que você não pode gastar mais do que 54% com pessoal. Com pessoal. Então, eu baseado nisso e pela experiência que eu tenho, e os prefeitos geralmente fazem isso, contratam e, dependendo da sua administração, cada um tem a maneira de administrar, ele tem que ter, nos dois, no máximo 54%. Eu peguei aqui o relatório do TCM até abril, e o senhor Vanderlei Nogueira gastou 57,55,387, está aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, é o TCM. E quando nós pegamos até o mês de maio, foi para 58,8%. Por obséquio. Eu gostaria de atenção dos senhores e vamos... Então, ao invés de dizer que vai ter aumento de despesa, em relação agora, vai diminuir a despesa. Porque a administração atual está dizendo... Primeiro é que não pode passar de 54, que só chegará no máximo a 48,50. Esses parâmetros, estas situações, são hoje da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja,
vai ter uma diminuição, se continuar nesse patamar aqui, a diminuição hoje é de 168 mil. Se você calcular mais ou menos o valor da folha, faz a diminuir, do jeito que está aqui, não é o que estou dizendo. O que o TCM está dizendo, que foi pago e foi pago, está aqui, não sou eu que estou dizendo não. Então, diz aqui o TCM, neste mistério o município de Vila Nova ultrapassou, próprio Zé, ultrapassou o limite total das despesas com o pessoal frente à receita corrente líquida. Ficando as determinações contidas no artigo 19, terceiro e 20, terceiro, letra B da lei LC número 01/00, devendo o senhor prefeito adotar, e aqui é onde vem uma outra observação que eu faço, devendo o senhor prefeito adotar as medidas necessárias à adequação dos limites e impostos legais, tendo em vista as restrições previstas no artigo 22 do mesmo mandamento legal, além de estar sujeito às demais sanções previstas em lei. O que é que significa isso? Significa que o atual prefeito tem que diminuir, preste atenção, para chegar nesse limite, porque tem que adequar para até o final do ano ficar no máximo em 54, ou seja, tem aqui diminuir. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. Certo? Veja bem, então, quando se fala que aumenta, não estão falando com a verdade. E primeiro, passou-se esses 5 meses de administração, está aqui o resultado. Resultado feito por um órgão que fiscaliza e que mostra. As questões dos cargos A, B ou C, esses cargos aqui o prefeito pode nomear ou pode não nomear. Geralmente os prefeitos, eu tenho aqui 20 anos, tem cargo que passa o tempo todinho e não é nomeado. Tem cargo que passa... o doutor Cavalcante sabe disso, que foi prefeito e sabe disso. Então, isso aqui é o fundamento legal. Agora, a votação, cada qual vota de acordo com o que quer e diz o que quer. Se acha que é certo ou errado. Isso aqui eu estou fazendo a discussão, porque é uma matéria que requer... E eu vi uma pessoa falando muito bem da minha pessoa, lá na coisa, né? Mostre os números. E eu agora aqui estou mostrando, sou eu que estou dizendo os números. Eu tenho que ver o que está escrito, o que é real e o que é a lei. Se diz que não pode ultrapassar 54%. E se o Vanderlei continuasse prefeito, ele teria que diminuir para chegar nesse patamar até o final do ano. E o que é que acontece agora? O prefeito vai ter que pegar isso e fazer a diminuir para chegar no máximo de 54. Então, essa questão de criação de cargo não quer dizer que vai indicar o cargo. Fica ali, geralmente, esses 4 anos, geralmente é assim, desde que eu me conheço aqui dentro, quando você pode nomear ou não. Porque cada prefeito tem uma maneira de administrar. Por exemplo, o Cláudio Malaga foi diretor distrital, foi prefeito de São João. Mais do que é justo. É um grande trabalho. Então, na época do ADA, não é assim? Então, cada um administra os cargos comissionados da sua maneira. Não quer dizer que vá nomear aquelas pessoas, não. Como já tinha, e aqui, eu mostro aqui, o Vanderlei tinha 195 cargos à disposição. Utilizou vários. Vários. Mesmo assim, segundo ainda o TCM, quantidade de funcionários informados através do SIM. Essa relação aqui. Através do SIM. 4.577. 4.577. Para provar o que eu estou dizendo, nós fizemos foi reduzir logo 125. Inclusive até professor, para tentar adequar. Então, quando você tirar esses 4.575, você tirar do IPREM, nós fizemos um levantamento, dá aproximadamente 2.000 contratos. 2.000. Nós estamos pedindo em relação a isso aqui 700 a menos. 700 a menos. Daqui não sou eu que estou dizendo, é o TCM. Aqui, ó. Sou eu não. Então, a discussão vai continuar. Eu gostaria que os senhores se comportassem. Não negócio de vaia para ninguém, né? É só observar, ver. Eu dou explicação por obséquio. Se comportar.
lealmente, tratando bem os vereadores, tá certo? Porque cada um tem a maneira de pensar, eu tenho a minha, o outro tem a outra. É um regime democrático, certo? Morada Nova, existe essa alternância de poder que é natural, Eu estou levantando aqui a discussão porque essa é a discussão legal, certo? Estou falando aqui como vereador desta casa e responsável também pelos fatos e vejo as pessoas que não têm o conhecimento, vai para uma rádio e não vai aumentar não sei quanto, não sei quanto, quando na realidade ele não pega o que foi efetivamente realizado. Então, a matéria continua em discussão. Gilmar, você quer começar a discussão? Pode tocar daí. Pode falar sentado, porque a discussão pode. Senhor presidente, meu bom dia a todos. Também para esclarecimento, eu fiz um comparativo, essa mesma comparativo que o senhor fez aí, que o TCM fez. Então o TCM também fez um comparativo aqui, certo? De 2009, se eu não me engano a gestão era do seu Glauber Castro também. De janeiro a maio, o percentual do Vanderlei ficou em 57%. E o senhor não olhou 2009, que esse mesmo período ficou 73%. Tá aqui, ó. 73%. Então esse comparativo não era bom nem o senhor trazer para discussão. Não precisava o senhor trazer essa comparação para discussão, até porque eu já não ia nem falar nisso aqui. É porque Vossa Excelência não entendeu o que eu disse. Ele tem que se adequar. Entendi. Adequar até o final do ano. Pronto. 54. E vai se adequar. Pode olhar pro que jeito, inclusive, cada no um restante, tem que fazer isso. no restante do Como o ano. Vanderlei não é mais prefeito, quem vai ter que se adequar é o outro. Pronto. Discussão. Mas se o senhor Vanderlei fosse prefeito, ele iria fazer a mesma adequação que o senhor Glauber Castro fez em 2009. Ou o senhor acha justo? Está entendendo? Eu não estou aqui para defender questão A ou questão B. Eu estou aqui para esclarecer a população que todos os gestores que tiveram até hoje de Morada Nova foram irresponsáveis. Deixando a população em mais eleições como ela está hoje. Essa comparação tem que ser feita. Vereador Jorge. Pois não, Giovanni? Para discutir. Só aqui para... Pode ficar à vontade, vamos discutir. Deixa eu dizer que Aliás, quando terminar a discussão, porque vamos ver os pontos e depois encerra, porque senão passa o Com certeza. Repetindo a mesma coisa. Pronto, aqui, do jeito que a casa exigir, nós estamos aqui para cumprir. Se for para discutir o dia inteiro, nós vamos discutir, que aí a população fica mais bem informada ainda. Viu? Nós iremos discutir de maneira ordeira e mostrando os números. Pronto, tá aqui os números. O vereador Marquinhos mostrou os números agora, peraí, deixa eu falar agora. Quase 5 meses. Em quase 5 meses, não foi nem no final, não terminou nem um ano. Já foi em 57. Ele já ia ultrapassar a 80 ou 90 quando chegasse no final do ano. Peraí, deixa eu finalizar. Agora tem outra questão que Vossa Excelência está esquecendo. Vossa Excelência não está mostrando os números em 2010, 2011 e 2012 da gestão do prefeito Glauber. E 2009? Não está mostrando. 2009 não era a gestão dele? Peraí, só um momento. Eu gostaria, isso aqui nós não estamos discutindo aqui não, a matéria de acordo com o regimento interno. Foi o senhor que começou a discussão. Foi o senhor que começou as comparações. Não foi eu não. Não fomos nós. Porque eu estou mostrando o que vai ser aprovado e os recursos e as repercussões financeiras dentro do tema. E eu ainda continuo dizendo que ao longo dos 136 anos de Morada Nova, os gestores que passaram foram todos eles irresponsáveis, inclusive o último. Viu? Aqui eu não estou abrindo exceção não, nem estou discutindo. Vamos para a discussão. Senhor presidente, vereador Jorge, é o seguinte, Vossa Excelência, quando... Senhor presidente, olha, senhor presidente, quando o senhor abriu as discussões, foi interessante, o senhor levantou o tema da receita corrente líquida do relatório quadrimestral.
Jorge fez uma comparação com o primeiro ano de 2009, com o primeiro quadrimestre de 2009, e eu lembro bem qual foi a solução levantada por a gente aqui e que foi acatada pelo prefeito Glauber. Ele tirou os médicos que deixavam a folha estourada e os pagou através de contrato direto à tesouraria. Com isso, ele trouxe a folha para dentro do padrão normal, mesmo sabendo que os profissionais médicos, os profissionais da saúde, que levam uma quantidade muito grande de recursos, que a média de um médico pelo outro ficava em torno de R$20 mil, os que tinham PSF e mais os plantões no hospital. Então, o que é que ele fez? Na hora que ele recolheu os médicos e passou a pagá-los diretamente pela contabilidade da prefeitura, ele baixou desse índice de 80% para o índice normal de 52%, que foi a média que ficou dentro do limite prudencial. Então, Jorge, a grande preocupação, Marquinhos, e o seu levantamento é interessante, e aí eu tenho que discordar do vereador Giovanni no tocante a previsões, pelo seguinte fato: na hora que você recebe o relatório, não, pode discutir, eu estou só... Claro, eu estou só querendo fechar dizendo o seguinte, que na hora que você recebe o primeiro relatório, qual é, por natureza, a sua atitude? Voltar, porque você viu que fez no primeiro quadrimestre errado, e é por isso que o TCM faz relatórios de 4 em 4 meses, para exatamente você fazer os ajustes, para que quando você chegue no fim do ano, você esteja na média que o TCM assimila. Quanto aos números, vereador... Você concorda comigo que quem vai ter que diminuir mais ainda a despesa é o prefeito atual? Claro, normalmente. Qualquer prefeito, quando tem o primeiro quadrimestre alterado, tem que esperar pelo segundo para que ele possa... Ou ele, ou se o Vanderlei tivesse também, deveria diminuir. Qualquer um que tivesse. É. O problema é que o Glauber hoje é o prefeito. Me permita, senhor presidente, me permita uma rápida passagem. A gente fica ouvindo o nível da discussão e eu acho muito bom porque cada vez que a gente discute, algo de bom sai e surge alguma coisa. Agora a gente tem que ponderar algumas situações para que a gente não fique jogando para a plateia, jogando lantejoula. O que se precisa ver nesse caso, eu gostei muito da intervenção do Marcés quando ele falou esse problema do percentual de gastos com o pessoal, que é 54% é o limite, mas a gente sabe, e a presidência, os senhores vereadores sabem, e o prefeito atual sabe disso, que na hora que colocar a despesa com os médicos dentro da folha de pagamento, ela supera os 54%. Então, essa história de ter dado 57, 58, 60, a preocupação é porque os médicos estão incluídos. Na hora que tirar os médicos de dentro, ficar só os funcionários, aí a gente vai saber realmente quanto se gasta. Então, com os médicos, toda a vida vai superar. É uma questão que nós estamos já levantando, já levantávamos na época do Vanderlei, para retirar, né, assim, retirar os médicos do cômputo, porque na hora que você colocar os médicos, a folha de médicos é um negócio fora dos limites. Na hora que você coloca médico, ele ganha por mais da metade dos responsáveis todinhos. Então é preciso que a gente entenda esses parâmetros. Mas eu com sinceridade, eu não viria aqui hoje, que nós temos esse projeto para discutir e comparar quem errou mais. Nós não estamos aqui para saber se o Glauber errou ou o Vanderlei errou, não. Porque nós não vamos administrar e nem fazer política olhando para o retrovisor. Se a gente passar esses anos para frente, olhando quem errou e quem não errou, aí nós não vamos a lugar nenhum. Então eu não quero saber se Glauber errou ou deixou de errar. Eu não quero saber se Vanderlei errou ou deixou de errar. Eu quero saber se nós vamos acertar agora. O problema é esse. Então, por que é que eu me rebelei contra esta lei? Porque é que eu particularmente voto contra e peço aos colegas que votem. Vou dizer por quê. Aqui não tem nem uma pecha de perseguição, de oposição irresponsável, porque eu não vou fazer esse papel. Não adianta se pensar que eu vou fazer papel de oposição por oposição. Agora eu não vou admitir, porque esse movimento que eu gosto sempre de falar das ruas, a gente lê a respeito
e vai sentindo cada vez mais perto. E nós temos que mudar isso. Nós temos a obrigação, e os senhores colegas vereadores da situação têm que se preocupar com isso, para o bem de vocês, para o bem nosso. Vou dizer por quê. Eu estou acompanhando pela revista Veja, hoje fiz um comentário. O que é que está acontecendo da Voz das Ruas? Não é só essa balbúrdia, é só cartazes, não. É a revolta que a gente vê, como a gente assiste, que eu estava dizendo até revoltado, que faz até mal à saúde da gente. O governador do Rio de Janeiro, para andar 14 quilômetros todo dia da casa dele para o trabalho, vai de helicóptero. Todo santo dia. Então ele não é cima de Deus. Essas coisas a gente tem que acabar. Aí o que foi que a gente vê? Pois não, há uma discussão do projeto. Eu vou terminar o projeto agora. Vou falar só sobre isso. Quando eu vi esse assessor especial, 15 assessores, é um cheque em branco para a administração. Eu sei que o prefeito pode nomear só um, pode nomear nenhum. Aqui está só aberta a vaga. Concordo plenamente com o seu presidente. Já está só aberta a vaga. Esses assessores governamentais também está só aberta a vaga. Mas a política do interior é uma política de muito empreguismo. É um problema cultural. Aqui eu não estou chamando nenhum prefeito de irresponsável, não. Mas estou dizendo, sabe o quê? Que essa convivência tem que se acabar. Eu sei, sinto na pele, que uma grande maioria aqui, até aquelas pessoas que estão torcendo muito, estão esperando por um desses 15 empregos. Isso é a grande realidade. Mas precisa também que a gente saiba que na hora que a gente aprovar, o prefeito vai ser cobrado. Os amigos, os cabos eleitorais vão pedir. Aí o prefeito vai dizer, eu não posso não, porque vai encher a folha. Mas já tem a vaga, você tem, não dá porque não quer. Aí a pressão política acontece, quando for em agosto, os 15 cargos estão preenchidos. O que nós queremos dizer, que nós não podemos admitir nos dias de hoje, o dia de hoje não foi o dia de ontem, não. Ontem o Brasil era um, hoje é outro. Eu já estou tentando, com meus cabelos brancos, que são pouquinhos, me adequar ao novo Brasil. Nós temos um novo Brasil. E o Brasil começa, sabe como? Quando a gente começar a moralizar coisa pública. Porque ninguém diga, eu respeito todas as opiniões dos colegas, vou ouvir atentamente e vou dar o meu voto contra. Mas sabe por quê? Porque é inadmissível, hoje, no município como Moura Nova, ter 15 assessores, nível 1, 6 assessores nível 2, 6 assessores nível 3, que só aí já dá 27, com 5 governamentais já dá 32. 32 assessores aqui na Moura Nova, é só botar o nosso dinheiro do bolso e não fazer mais nada. É por isso que eu sou contra. Vossa Excelência, aceita a correção? Não são 32. Porque já existiam 3, já existiam 5, já existiam 4. Não, a quantidade de assessores. Aqui vai ficar. É como eu digo, eu não estou olhando. É como eu digo, presidente, pode ter certeza que essa minha opinião não é só discurso. Eu não vou me pautar aqui na Câmara olhando para o retrovisor. Eu não quero saber se o Glauber tinha 50 assessores, o Vanderlei tinha 60. Eu quero e vou lutar que daqui por diante a gente só tem o necessário. É isso. Muito bem, Cavalcante. Quem mais quer discutir Para sobre o discutir, projeto? para discutir. Quero o projeto, vamos para o projeto. Para Quero o discutir. projeto. Senhor presidente, Para discutir. Roberto, quer falar? Robertinho, tá bom. Eu quero discutir ainda. Depois, Vossa Senhor, Excelência. Senhor presidente. Senhor presidente. Só questão de ordem, eu pediria que cada um que é um direito dos vereadores discutir, mas cada um de uma vez só. É, o que eu estou agora pedindo Jorge para esperar. Eu podia falar, o Roberto preferia, então cada um vereador usasse o Pela ordem. Vereador Roberto, vereador Zé Cotó, vereador Jorge. Então, primeiro vereador Roberto, depois vereador Zé Cotó, depois vereador Jorge. senhor presidente, senhores vereadores, eu aqui no começo do mandato, eu disse que essa Câmara seria a Câmara mais interessante, talvez, do município de Moura Nova. Por ter pessoas com competência para poder
discutir e aprovar projetos nesta Casa Legislativa. E eu estou achando muito interessante os debates. Primeiro, nós temos pessoas hoje na oposição que são eloquentes, oradores, que falam bem, é bonito se escutar. Agora, o que eu vejo na discussão hoje aqui, uma discussão do lado da emoção, não do lado da razão. Porque eu tenho certeza absoluta que de 5 anos de mandato de vereador que eu tenho aqui, a primeira vez da discussão maior em termos de reforma administrativa que eu vejo, que eu vi nessa casa, foi esta deste ano. Todo prefeito que se elege e que assume este município, como qualquer outro município, eles fazem as suas reformas administrativas do jeito, da maneira que eles entendem que vai administrar o município. E eu quero dizer aqui com toda sinceridade, ontem o prefeito era o Vanderlei Nogueira, hoje é o Glauber Castro. E se a reforma hoje, se tivesse continuado o prefeito Vanderlei Nogueira, e se aqui estivesse uma reforma administrativa da sua administração, eu tinha certeza que nós todos votaríamos a favor da sua reforma administrativa. Porque não me interessa quantos cargos o prefeito pede. Quem tem responsabilidade é ele. Ele é que sabe ou não se vai contratar, se vai passar de 54%, se vai passar 60%, o problema é dele. E nós estamos aqui para fiscalizar a questão da sua responsabilidade nas suas contratações. Então é por isso que eu peço aos colegas vereadores que podem levar a da matéria, porque aí nós vamos ter, principalmente a oposição, a oportunidade de fiscalizar se o prefeito está administrando com responsabilidade ou não. Então essas são minhas palavras, senhor presidente. O vereador Zé Cotó, depois o vereador Jorge, depois o vereador Giovanni. Senhor presidente, os colegas vereadores, eu sou um dos vereadores dessa casa que, talvez atualmente, eu não gosto tanto de escutar. E eu vejo um discurso aqui muito bonito dentro da Câmara. Nós temos aqui o doutor Cavalcante, que dispensa comentário, é um grande advogado, considero um dos maiores advogados, não só da nossa região, mas do estado de Ceará. Nós temos um vereador com um discurso muito importante, temos vereadores aqui, vereador Marcelo e vários outros. Essa matéria é uma matéria que ela já deveria, no meu ponto de ver, ela já deveria ter sido votada. Então eu acho que não adianta nós ficar aqui culpando que fulano já passou 57, que fulano passou 54. O que nós temos é para votar a matéria. Todos os vereadores aqui conhecem o projeto. Todos os vereadores. Agora, exige uma norma, acho que o vereador Marcelo tem conhecimento, teve o TCM, que infelizmente ele dá um parecer nas contas de prefeito, porque eu, o vereador Marcelo, fui criticado aqui, como nós dissemos, pelo se pronunciando, eu pude dizer que TCM, em termos de votação, não é nada, porque ele não pode dar um parecer. Então quem dá o parecer com as contas é o TCM, mas quem vota é a casa. Quem vota é a casa. Então, tem uma norma tramitando que daqui a algum dia um mês, por causa disso que o nosso país hoje, ontem era um, hoje é outro. E isso nós devemos o povo, porque quando o povo vai para a rua, o povo é soberano. Né? Então eu acredito que não prefeito, sabendo do crime que ele está cometendo, ele venha continuar fazendo esse crime. Então não adianta aqui nós pegar e dizer que Vanderlei errou, que o Bob errando, o que adianta é votar. Agora o Cavalcante disse uma coisa, que é difícil, porque existem pessoas que o que falam aqui de manhã, de tarde não pode ouvir, porque diz outra coisa. Que adianta nós usar aquela palavra, vai ser aqui fazer um discurso mais bonito do mundo, que no meu caso, porque eu não sei fazer discurso bonito, sei falar com o povo que quer ouvir. Pedir aqui nessa tribuna, para que a coisa que é correta, para que a gente mude vem dizer, para quando chegar ali fora, fazer um movimento. Eu assisti várias
Eu queria dizer que essas coisas de percentuais é muito por cima. Porque a minha discussão, senhor presidente, não é o percentual que está sendo gasto. É como ele está sendo gasto. Isso é o mais importante. Não adianta eu colocar, bote 40% e o cara não fazer nada. Lá na minha casa eu tenho um salário, vou mostrar aqui para a população morar de Nova Veneza. Nós temos um custo. Não adianta eu dizer para vocês que vou gastar isso aqui com alimentação, se eu chego lá e faço desse dinheiro mau uso. Então o que acontece é o mau uso que se faz do dinheiro na gestão. Não é outra coisa, não é o percentual 54, 72, concordo com você. Agora também a Câmara Municipal, Roberto, não está aqui só para fiscalizar, não. Ela está aqui para ter responsabilidade na hora de aprovar as leis. Porque senão vai se passar cheque em branco para mal administradores. Não estou falando do Glauber, como também não estou falando do nosso antigo prefeito Vanderlei Nogueira. Mas se nós aqui não tivermos responsabilidade, na hora da aprovação da lei, vai ficar mais difícil da gente fiscalizar. Doutor Jorge. Só para mim... Depois Vereador Roberto. Deixa o Jorge Brito complementar, porque senão ninguém vai terminar. Porque se tiver aí de volta, quando ele for falar, eu vou também falar. Pronto. Não tem sentido, porque senão vai passar aqui 3 dias. Então é isso que eu quero lhe dizer. A responsabilidade do vereador não é só fiscalizar. Quero dizer isso para o povo, até porque nunca foi fiscalizado corretamente. Diga-se de passagem, nunca foi. Até porque o Giovanni falou que 2009 é diferente de 2012. Não sei porquê. 2009 é uma coisa, 2012 é outra. É por isso que Morada Nova vem sofrendo ao longo do tempo. E como bem disse o Cavalcante Júnior, nós não estamos olhando para o retrovisor. Vamos olhar agora 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2050. Vamos caminhar para frente. É imoral isso aqui. Ter assessores, que esses assessores são políticos, e como bem disse o Cavalcante, alguns deles devem estar até aqui esperando, né? Correndo daqui já vai ser contratado. Então, e outra coisa, vou dizer até uma coisa aqui. Assessor Aspone. Esses aqui são Aspone. Não trabalham nem da administração do Vanderlei, nem da administração Glauber e nem da administração que venha a vir pela frente. Se não trabalharmos com responsabilidade, se essa casa não tiver responsabilidade em aprovação desses projetos, e digo aqui, peço o voto de todos os companheiros, inclusive da bancada de vocês, que votem contra, porque isso é uma imoralidade. E o povo da Morada Nova acordou. E o povo da Morada Nova, tenho certeza, como o povo do Brasil, acordou para que a gente possa fazer daqui para frente, não para trás, que nós não podemos mais mudar nada, mas daqui para frente, uma administração diferente, com mais responsabilidade. E se não passarmos esse cheque em branco para qualquer gestor, seja ele quem for, ficará melhor de, na sequência, a gente poder fazer nossa fiscalização. Senhor presidente, senhor presidente, vamos encerrar a discussão. Só para mim finalizar. É porque se ele for falar, eu vou falar. Vossa Excelência terminou sua se ele for, eu tenho direito. Só se você for citado. Eu fui citado 2 vezes já, Deu seu parecer. 2. Vereador, fala sobre o projeto, não quero saber da cor pessoal de ninguém. Pronto. Tá certo? Fala sobre o projeto para a votação. Vereador Marquinhos, nosso presidente, e senhores vereadores e vereadora Jane Martins, que está aqui, a importância da reforma, como falou o vereador Roberto Menezes, cada prefeito tem o seu modelo de gestão. Tem que ter, e tem que existir o modelo de gestão. Uma coisa que eu vou chamar aqui a atenção, que nunca foi discutido nesses 5 meses nesta casa. O prefeito anterior que passou, é a mesma coisa falando de projeto, de reforma. Governou através de um decreto, 90 dias. Posteriormente, depois desse decreto, e o decreto, você faz o que você quer,
você coloca, você bota, você tira, e ninguém questionou nada, nenhum vereador aqui questionou. Agora, olha aqui, deixa eu falar. Agora, aonde eu quero chegar, é que o prefeito Glauber está mandando a sua reforma, porque ele quer contratar de acordo com a lei. Ele quer pedir autorização à Câmara Municipal para que realmente ele possa contratar, diferentemente do prefeito provisório, que contratou sem autorização da Câmara e pagou. Mas ninguém questionou isso, vereador. Ninguém questionou. Nunca houve questionamento. A gente pode entrar no assunto, presidente? Não, mas vai acabar, não vamos passar aqui 2 dias com 2 noites. É para uns e outros não? Não, mas vocês falaram o que quis. Vocês falaram o que quis. Ele falou Mas, vereador ele Roberto, falou que não podia falar e o senhor deixou. Vossa Excelência já enterrou essa discussão. Ele falou que eu não posso falar. Vereador Roberto falou da tua série encerrar e vai para votação. Eu queria só responder ao doutor Jorge. Doutor Jorge, Vossa Excelência aqui é o vereador que tem mais assessor nessa casa. E geralmente Vossa Excelência fala muito para a plateia. Questão? E eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu sou vereador, tenho 5 anos de mandato, e até hoje não encontrei nenhuma coisa que abonasse a minha responsabilidade dessa casa. Tudo que eu voto aqui, eu voto com consciência e respeito ao povo de Morada Nova. Posso ter votado errado algumas vezes, não sei. Mas aqui eu só voto com responsabilidade. Só voto com respeito. Nunca deixei de ter respeito ao povo da minha terra, não. Então, Vossa Excelência, fique Encerrar a sabendo. discussão. Ok. Vamos encerrar a discussão porque da coisa pessoal não vai adiantar, nem vai resolver. A questão é da votação. Porque é isso, Presidente. daqui um tempo, todo mundo tinha que dizer. Eu só queria, A gente já sabe quem é presidente, que está certo, quem é que está errado. como eu fui citado, só um minutinho, presidente, como eu fui citado também, Vossa Excelência já encerrou a discussão. eu não fui citado também, presidente. Só no projeto encerrou. Vamos para... O senhor vai calar a minha boca, presidente? Não posso calar a boca de Vossa Excelência. Agora vocês não podem fazer o que quer aqui. Eu não fui citado pelo nobre companheiro. Não quer aqui não. Eu não fui... Então nós estamos falando sobre o projeto, o senhor está botando porra particular. O senhor está usando de 2 pés e 2 medidas, senhor. O senhor está usando 2 pés e 2 medidas. O senhor está sentado, o senhor está fazendo 2 pés e 2 medidas. Nessa Câmara vai ser assim. Vai encerrar a discussão. Porque é coisa pessoal, para falar... Não, não é pessoal não, eu queria até responder. Falar mal de todos os prefeitos. Presidente. O projeto não é isso não. Presidente, Presidente. Presidente, O senhor tá falando distorção do cara. Presidente, Então, presidente, eu fui citado, senhor presidente. Eu fui citado, eu tenho que me responder. Eu tenho que responder, eu não quero discutir não, eu quero responder. Mas eu não posso encerrar porque eu fui citado. Senhor presidente, eu fui citado, senhor presidente, eu tenho que responder. Eu fui citado. Vamos para a votação. Senhor presidente, só um minuto, senhor presidente. Eu fui citado, senhor presidente. Eu, como vereador queria só da dizer casa, para ele. também, eu gostaria de discutir Para sobre o projeto. encerrar as discussões, o vereador que, gentilmente, educadamente, se comportou muito bem, o vereador Arilton, bem comportado, falando sobre o projeto. Porque aqui eu vou acabar com esse negócio de discurso pessoal, de um falar mal de ser com os prefeitos, outro falar mal Pronto, do vereador. exatamente, tem que acabar isso mesmo. Está encerrado. Presidente, Vereador Arilton. eu queria, presidente, responder o meu nobre amigo Roberto. Era só responder a ele. Eu não vou discutir, não. Eu quero apenas responder a ele, senhor presidente. Eu fui citado do jeito que ele foi citado. Não é discussão, não, só quero... Presidente, deixa eu só falar. Só um minutinho. Está encerrada a discussão. Mas eu tenho que responder a ele. Eu tenho que responder porque ele foi citado, senhor presidente. Me deixa responder que eu fui citado. Vai falar o vereador Arilton, que gentilmente, educadamente... Arilton, me conceda aí, Arilton. Vai falar sobre o projeto. Eu gostaria de retratar em algumas linhas, acompanhando a questão
que foi falado a respeito do projeto, do projeto. Em relação ao nosso amigo Roberto, ele falou muito bem, cada prefeito administra da forma que entende que é correto ou não. Só discorda em um ponto em que, mesmo assim, em todos os casos, faz-se necessário olhar com bons olhos. Porque quando você entrega as rédeas de uma cidade nas mãos de seja de qual for o gestor, ele, se não ficar atento, ele poderá fazer coisas que não é importante para o município. Então, eu discordo nesse ponto, mas dizer o seguinte, que a questão desse projeto é uma coisa que se deve olhar em bom tom, porque na sessão anterior aconteceram coisas que deixou realmente chocado. Passamos por cima, os vereadores, até da lei de Deus, porque você tirar uma responsabilidade de cima da pessoa, é dizer, se você comete um ato e você não segurar, quer dizer, você não se responsabilizar por nada do que você faz, tudo bem, deixa isso para lá. Mas vamos à questão do projeto de hoje, e acompanhando atentamente o Cavalcante, o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, porque o povo acordou, realmente. Mas a morada nova de hoje, de ontem não é a morada nova de hoje também não, porque nós temos que ficar atentos, Cavalcante. Realmente, o povo está olhando atentamente pelo projeto. Por cada projeto que passar aqui na Câmara, eu votarei, sempre, naquilo que for de melhor para o povo de Morada Nova. O que tiver ao contrário, eu não sou a favor. Muito obrigado. Prefeita. Senhor presidente. Vereadora Jane. Pronto, que aí é mandar discutir o projeto. E não vai, uma pessoa aqui não vai acabar nunca. Eu gostaria de ser bem objetiva, ser bem rápida e fazer um esclarecimento, ou melhor, dizer que eu continuo na minha linha de raciocínio, que eu não tenho cor partidária, assim, a minha cor é Morada Nova. Então, tudo que for chegar aqui nessa casa, eu vou fazer que nem eu já tenho feito. Eu vou ler, eu vou estudar e eu vou ser induzida só pelo que eu leio, pelo que eu acredito. Então, até hoje, eu tenho tido muita responsabilidade, tenho adquirido até, pensado de outras formas, tentado olhar pelo que o povo vão dizer e tenho escutado muito também o povo. Tem uns que diz contra, tem uns que diz a favor, só que eu, particularmente, não vejo coisa imoral nesse projeto. Então, meu voto é assim. Vamos para a votação. Vamos para a votação. Os senhores vereadores já podem votar. Podem votar os senhores vereadores. Votação iniciada. Sim, lá. Votação aprovada em primeiro turno. Vamos à votação agora em segundo turno. Votando novamente. Todo mundo vota novamente. Votação iniciada. Vota novamente todo mundo. Observando o painel para ver se está de acordo com o que a pessoa votou. Não, pega o outro. Votação encerrada. Votação aprovada com 8 votos. Maioria absoluta. Vamos para a discussão e votação do segundo projeto constante. Vamos ao parecer
Esse projeto é o da contratação de pessoal. A comissão... Esclarecendo que do projeto anterior para este, houve uma redução de 125 contratos, a menos. Para esclarecimento, são 125 contratos a menos para reduzir despesa. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, emitem pareceres favoráveis à matéria para discussão e votação em plenário, em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 5º, o parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com orientação da assessoria jurídica desta Casa de Leis. Antes de colocar em discussão, eu gostaria só também de esclarecer que neste projeto foi resolvida a questão dos médicos. Porque os médicos estavam com problema que houve um equívoco, e tem que se reconhecer os equívocos. O médico só estava com 7.500 e é 11.325. Ok? Foi corrigida a questão do médico, porque senão nós não encontramos médico para atender ao nosso município. Foi também resolvida essa questão. Bom, coloca aqui em discussão. Senhor presidente. Para discutir, vereador Marcelo. Obrigado. Senhores vereadores, senhor presidente, demais autoridades e amigos que estão aqui presentes. Quando nós fomos convidados na segunda-feira a participar da primeira reunião para discutir os 6 projetos de forma antecipada para a sessão de terça, de cara logo no primeiro projeto de número 20, a mensagem número 20, nós informamos ao Edinho alguns erros de forma que existia esse projeto. Entre eles a questão dos médicos, alguns cargos que estavam contemplados sem ter sido criado e que aqui está corrigindo, a criação do Procurador-Geral do Contencioso, e como também discutir todas as questões. A nossa bancada se reuniu. Chegamos aqui hoje com o pensamento de normalmente aprovar o projeto de serviço prestado. Vereador Marcelo, só para esclarecimento para a população. Pois não. Permita só uma parte. Pois não. Não por falha, mas nós temos que esclarecer a população. Aqui nós temos a bancada PMDB, PSC, e aí eu vou ter até que pegar, porque tem a bancada da Jane, que é só ela, tem o PT, que são 2, tem o doutor Cavalcante, que é só ele, tem o Jorge Brito, que é só ele, e tem a Rogimeiro, que é só ele. Então, Vossa Excelência, enquanto não chegar um documento aqui em minhas mãos, vai falar em nome de Vossa Excelência também. Claro. Agora, a bancada pode dar um documento dizendo que Vossa Excelência vai representar. Claro. Hoje tem a bancada do doutor Cavalcante, a bancada do Arilton, a bancada da Jane, a bancada de Vossa Excelência e a bancada de Jorge Brito e a bancada de Rosimeire, que não está presente. Só para esclarecer. Obrigado. Pois não, a Rosimeire fez uma cirurgia, fez uma intervenção cirúrgica e não pôde estar presente a esta sessão. Bom, então o que é que nós observamos, doutor Cavalcante e os demais colegas vereadores e os membros da situação? Nós observamos que a cada ano tem sido uma coisa normal e natural a aprovação de prestador de serviço. É normal. É tão verdade que tive a oportunidade de passar alguns meses na educação e de cara eu disse ao Jorge, eu disse ao Cláudio, de cara a educação precisa de 700 pessoas, incluindo professores, principalmente vigias em função da quantidade grande de escolas. Nós não temos nenhum problema, a nossa bancada não tem nenhum problema quanto ao quantitativo, a necessidade de contratar prestador de serviço, nenhum. Agora, nós temos aqui uma reclamação a fazer a respeito da data. Vejam bem, meus senhores, aqui diz que a lei, no artigo 8º, que a lei entrará em vigor na data da sua publicação, tendo seus efeitos práticos e financeiros contados a partir de 1º de junho. Essa casa tem ao longo da sua história, e eu estou no 5º mandato, o Roberto no 5º, o Zé no 6º, o Dedé no 3º, o Edinho no 3º, o Marquinhos no 5º, o Giovanni no 2º,
o doutor Nacelli no segundo, já voltando, o Cavalcante iniciando, o Arilton no primeiro, a Jane também, o Cláudio no segundo, o Jorge Brito começando, o Everardo também. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tem sido prática nessa casa o cumprimento dos acordos firmados aqui. E sobre esse projeto foi firmado um acordo que não está sendo cumprido. Eu não estava nessa casa, e aí foi acertado de que esse projeto teria os efeitos retroativos a não prejudicar, e aí o Giovanni falou, que em outros anos, Giovanni, nos 4 anos em que eram 5 contra 5, nós sempre fomos chamados àquela sala para aprovar projetos retroativos em que o prefeito municipal Glauber já tinha feito o pagamento pela necessidade, mantendo seu calendário, que foi uma das grandes ações administrativas dos 4 anos. E aí, o que é que acontece? Nós votávamos retroativo, já estava pago, as pessoas já tinham recebido o seu dinheiro, e a gente aprovava aqui sem nenhum problema os nossos votos, do mesmo jeito que aprovamos a reforma administrativa depois de 12 anos, que vinha na sequência dos 4 anos do Franciné e os 8 do Adler, quando chegou a reforma administrativa do Glauber, mais do que justo. Nós demos opiniões, fizemos emenda, e por diversas vezes, doutor Cavalcante, nos 4 anos nós fizemos emenda. Esse projeto, essa mensagem, solicita o que é natural. Professor, vigia, agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, enfermeira, tudo que está aqui contemplado é a coisa mais normal do mundo. Agora, nós esperávamos que fosse cumprido. Porque quando o Dedé do Gildo era presidente dessa casa, ele nos chamou lá para a missão mais espinhosa dos 4 anos. Por quê? Porque não foi votado em tempo hábil um projeto aqui, que tinha data de votação. E nós assumimos com o Dedé a responsabilidade de refazer a votação para colocar na data certa para não prejudicar o prefeito Glauber. Porque não era justo prejudicar ele, quando na verdade ele não tinha culpa direta sobre o assunto. A culpa recaía sobre a mesa diretora, sobre a gente que estava aqui na casa. Mas foi feito o acordo. Outros acordos aqui foram feitos no aperto de mão. E nos 4 anos, nós nunca deixamos de aprovar os projetos importantes pedidos pelo prefeito. E o acordo feito aqui foi para que esse projeto tivesse seus efeitos a partir de 1º de abril. Por quê? Porque foi acordado. Foi feito um acordo primeiro de pessoas, de homens sérios. Depois de vereadores na realização das suas atribuições. Vilmar. Então, Giovanni, por gentileza, deixa eu terminar. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou pedindo, pedir não é nada demais, de que de acordo com o que foi acertado entre a presidência dessa casa, o vereador líder Cavalcante, o vereador líder Edinho, que a gente pudesse colocar esses efeitos. Porque ficou aqui acertado também que esse projeto tem um outro fato, que é muito interessante. O prefeito vai fazer um concurso. É isso? Pode ser anunciado? Pode. Ficou certo que ele vai fazer o concurso. Se ele vai fazer o concurso, Cavalcante, esse concurso, sendo bem trabalhado, no começo do próximo ano, para começar as aulas do próximo ano, nós já teremos essas pessoas aptas, chamadas, já com seu concurso já feito. Para vigia, que serão muitas vagas, eu tenho certeza, para professor, para agente administrativo, para operador de computador e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não custa nada cumprir esse acordo. Não custa, não prejudica ninguém. Não prejudica o prefeito, não prejudica esta casa. O que faz é manter o que sempre ficou acordado aqui. E como responsável nesse sentido, eu coloco essa posição. Nós não temos nada contra o projeto para aprová-lo, nada. Contratação de prestador de serviço é a coisa mais natural do mundo, mais normal do mundo. Os quantitativos, 1.000, 1.200, isso aí vai ser de acordo com a necessidade. De repente aparece um projeto com dinheiro do governo que precisa contratar 10 médicos de forma imediata. Está autorizado previamente. Tem um projeto que precisa contratar 20 professores para uma ação direta dentro das escolas, um reforço escolar ou coisa dessa natureza, está autorizado dentro do projeto. Vai ser construído 4 ou 5 novos prédios ou alugados, já tem os vigias, está autorizado dentro do projeto. O que eu quero dizer é que nós não temos nada contra a essência desse projeto, nada. Viemos para cá para votar normalmente toda a bancada, mas esse projeto. Mas esperando que tivesse sido cumprido a data acordada na presidência dessa casa. Então nos deixa triste isso aqui, claro que deixa triste, porque quebra
uma sequência, e aí o Dedé é prova viva disso, quebra uma tradição, quebra uma estrutura em que a nossa palavra, o acordo da fundação, não está aqui no projeto não. Então, o que nós temos é esse sentimento, certo? Então fica aqui essa minha palavra, senhor presidente, depois de todo mundo discutir, a minha discussão para aqui, depois de todo mundo discutir, eu gostaria, na reta final, se for necessário, pedir para que a gente possa conversar. Líder Edinho, que é quem responde, a presidência só coloca o projeto como ele vem, a presidência não pode modificar, mas o líder vai dar suas explicações, e eu nunca deixo, eu sempre digo que sempre devo negociar. Obrigado a não aprovar e depois não vir, mas aí depende do executivo, juntamente com as lideranças, que no caso é representada pelo vereador Edinho. Eu entendo a sua preocupação, a qual a gente acaba de ouvir com relação à data, que realmente foi o que fez com que de momento algum Vossa Excelência falava dessa data, e sim dos números que estavam sendo contratados. Não estou discordando da sua fala, como também do acordo que foi acordado aqui na presidência. Quem lembra do acordo que foi feito junto à Fundação São Lucas, que veio um projeto para cá para que nós pudéssemos aprovarmos a questão do aumento dos médicos para ser contratados. E com isso, a aprovação desses projetos, o repasse da Fundação seria feito. Mas esse repasse não aconteceu. Então, que acordos são esses? Que sequência de acordos são esses? Certo? E quando a gente fez o acordo entre eu, o presidente, e o Dr. Cavalcante Júnior, para que nós pudéssemos aprovar os projetos que estavam tramitando nessa casa, não se falava em contratação e nem pagamento de funcionário, e sim de aprovar os projetos que estavam tramitando, certo? Então, tentamos ainda dialogar com o prefeito, para que pudesse mandar com a data retroativa, mas eu não mando no prefeito. O prefeito achou por bem mandar nessa data, porque até mesmo nós estávamos sendo irresponsável de aprovar com data retroativa uma coisa que já tinha sido contratada e pago. Portanto, retroativa, 1º de junho. Mas ainda não foi contratado. Ainda não foi contratado. A máquina ainda não está funcionando. Existe um decreto, como vocês existiram um decreto também, de janeiro, abril. Portanto, infelizmente, eu não posso aqui me responder pelo prefeito. Essa é a data que ele mandou, então vamos ter que acatar. A data é essa. Muito obrigado. Senhor presidente. Pessoal, é muito difícil e cada vez mais a gente sabe que tem que sofrer um pouco, mas também quando eu me candidatei a vereador, eu sabia que ia passar por tudo isso. Então, as coisas acontecem no dia a dia e a gente pensa que tem alguma mudança. Mas é muito lento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga mudar a postura das pessoas. Agora, o que é que eu vejo? O Marcélio, você fez uma fala de uma lucidez extraordinária. Você é realmente um parlamentar de peso. Você faz da tribuna a sua mensagem. Eu adorei a sua fala, porque você foi conciso, foi didático e explicou o que estava acontecendo. O que é que nós estamos vendo aqui precisa ser dito. Eu agrado a uns e desagrado a outros, mas é o papel do político. O político sempre tem 50% pelo menos que ama, e tem uns 50% que quase não gosta dele, se não odeia. Mas isso faz parte. Eu sei disso. Eu quero dizer uma coisa, para deixar claro e sentir na pele. O Marcélio foi felicíssimo. Esse projeto é o projeto necessário para o município. O problema de retroagir ou não é só dizer expressamente que é uma perseguição de ordem política. Pronto. O que é que tenciona o senhor prefeito Glauber Castro? O que é que ele tenciona com isso? Procurar um espaço para prejudicar a administração Vanderlei Nogueira. Pronto. E eu acho
E eu acho que isso não é o papel. Por favor. Isso não é o papel. A gente sempre... Respeitar o vereador. Não tem problema, presidente, pode deixar. Não Não tem problema. Respeitar E a palavra do gente vereador. sempre tem que se curvar as maiorias. A gente se curva. Para mim não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O que eu quero deixar claro, e bem claro, que a maioria aprova. A maioria aprova. Isso aqui não precisam aplaudir, não precisam vaiar. Porque aqui é um jogo de futebol que o time já sai ganhando. Nós estamos aqui discutindo e colocando as nossas posições. A gente já sabe como é que vota todo mundo. Eu já sei o resultado dessa votação. Então isso aqui não vai valer nada. O que eu estou ponderando é que a gente procure pensar, porque a pior coisa, isso aí eu faço na minha vida política e profissional. Não queira para os outros o que você não quer para si. Agora o que eu quero dizer, o que eu quero deixar claro aqui, se for partir para perseguição política, nós também vamos fazer isso. E nós sabemos fazer. Eu acho que não era nada demais retroagir a lei. Agora, vereador Marcelo, se eles, como disse o vereador Edinho, com muita hombridade, ele não manda no prefeito, não manda. O prefeito, você tem toda a razão, senhor vereador. Até porque cada pessoa tem a sua justiça. E o prefeito, com certeza, determinou que seja assim. Que assim seja. Que assim seja. Agora precisa também que esse seja o ponto inicial de a gente começar um comportamento diferente. Eu quero que coloquem nos Facebooks todos os 15 assessores que vão ser nomeados. Eu quero que bote os 5, bote os outros 6, para a gente saber quem está recebendo esse dinheiro que nós aprovamos aqui. E nós vamos começar a saber se tem algum serviço prestado hoje no município. Porque essa lei, vou terminar, essa lei, ela é retroativa a 1º de junho. Aí o líder disse, mas não contratei ninguém. Se não contratou ninguém, bota a partir de hoje. Não bota porque quer cobrir com o manto da injustiça alguém de junho para cá. Então não tem problema, vereador. Eu acho até que deveria ter mudado a data. Que para mim não vai influir, nem vai desinfluir. Sabe o que é que vai acontecer? Não vai ajudar ninguém de vocês, não. Nem vai ajudar a gente aqui, não. Só vai servir para fazer. E eu disse uma coisa. Os mais apaixonados pelo Glauber, diga para ele. Diga para ele que convoque a sua assessoria e seja mais inteligente. Sabe por quê? Aquela lei que nós aprovamos como essa, aquela lei que isentou a primeira-dama do município, vou concluir. Ele não precisava o prefeito ter se queimado daquele jeito como vai se queimar. Eu queria só dizer o seguinte. A data, para mim, era interessante para manter a sensação de independência da casa. Mas já que é assim, que assim seja. Nós estamos nessa trincheira por força da vontade do povo. Então, do jeito que vier, a gente dança. Senhor presidente. Um abraço, senhor presidente. E eu voto contra. Projeto 21/2013. Não voto a favor. Projeto 21, só aqui dizer que, na verdade, não fala de assessores, como eu tenho respeito pelo vereador Cavalcante, mas o projeto 21, ele dispõe sobre a contratação de pessoal para suprir as carências da administração direta e indireta. Então, não fala de assessores aqui, esse projeto. Não, só para concluir aqui, porque muitas vezes
as pessoas pensam que vamos votar de novo mais assessores, e não. Então, aqui é para contratação, diferentemente de que o nobre vereador Cavalcante falou que com relação ao projeto. Então, o projeto aqui é para contratação de médicos, como falou o vereador Ilmar, contratação de enfermeiros, contratação de assistentes sociais. Então, é para isso, para Senhor vereador, nós falamos só em relação à data. O resto foi argumentação. O resto é só para esclarecer, só para questão da data. Vamos a... Quem quer falar, doutor Nassau? Senhor presidente, Pode falar. eu fui, talvez, o vereador que cobrei mais que esse projeto viesse para a Câmara o mais rápido possível, era o Edinho a testemunha, porque não se admite uma pessoa que mora hoje no Rodão, ou que mora no Aruaru, ter que enfrentar um carro por R$100, tirando do bolso a família que recebe, para socorrer um ente querido da família. Isso é inexplicável, devido à gestão estar parada, como as escolas não estão funcionando. Eu fui pessoalmente pedir ao vereador Edinho que trouxesse essa mensagem o mais rápido possível para essa casa, porque só quem está perdendo é o povo. E nessa matéria, senhor presidente, o meu voto é a favor, já de antemão é a favor. Eu pedi muito que isso acontecesse, porque nós hoje no Aruaru estamos sofrendo por falta de médico, por falta de escola, por falta de tudo, porque não está funcionando nada, vereador Edinho. Já disse isso aqui outras vezes, e agora estou repetindo. Só resistir, senhor presidente. O meu voto é favorável à matéria. Agora o vereador, doutor Nassau. Jorge Brito quer falar também, viu, depois? Escrito, doutor Jorge Brito. Vereador doutor Nassau. Depois, Marquinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador, excelência, Cláudio Maroca, foi muito feliz nessa sua decisão. Mas, Cláudio, há alguns dias atrás, não boto nem mês, alguns dias atrás, nós éramos criticados e o governo municipal era criticado por alguns vereadores porque não tinha contratado médico, porque não tinha médico trabalhando, porque não tinha professor trabalhando. E eu vim nessa tribuna e justifiquei dizendo que o Glauber não era tolo de fazer uma contratação e ser punido futuramente com a improbidade administrativa. Por isso, o Glauber esperou esse tempo, Cláudio, para contratar dentro da lei todos os profissionais e todo o pessoal que vai ser necessário na administração. E para finalizar, dizer que se ele fosse aprovar, se ele aceitasse esse acordo, que eu não participei desse acordo de liderança, seria um tolo, seria a maior idiotice que o Globo faria, assumir responsabilidade dos outros prefeitos que erraram e fizeram tudo. Então, eu acho que o senhor, Vossa Excelência, tomou uma decisão correta em aprovar o projeto. Muito obrigado. Vereador Jorge Brito, depois vereador Everardo Maia. Jorge e Everardo. Depois Arilton. Inclusive, senhor presidente, o Wilmar Sérgio foi muito feliz quando falou que nós nos reunimos. Essa matéria era para ter vindo a semana passada, mas tinha algumas falhas. E nossa bancada pediu para que fosse corrigida. E realmente, algum disparate que tinha, ela foi corrigida. E chegamos hoje, nos reunimos e decidimos todos juntos que iríamos votar a favor dessa matéria. Até para dar continuidade à administração do Glauber. Fizemos isso e dizer que a contratação, nós não, continuamos dizendo que não tem nenhum empecilho. O problema é como se contrata e por que se contrata. Eu tenho sempre batido nisso e dito para a população. População que hoje aplaude, amanhã pode estar jogando pedra. Como disse o Cavalcante aqui, porque a administração vai estar sendo cobrada. E a população é assim. Hoje está todo mundo na sua conveniência, então todo mundo vai estar aplaudindo. Um dia pode estar jogando pedras. Então era isso aí que a gente queria fazer. E nós nos reunimos e hoje dissemos o seguinte: essa matéria sim, agora entrou no limite que a gente desejava, né? A administração precisa
dessas contratações. Inclusive, eu achava até, porque o nobre amigo Nacélio, doutor Nacélio, disse até que já tinha sido contratado os médicos, né, Nacélio? Então eu pensei que até que estava sendo contratado. Eu pensei até que tivesse contratado, mas vi que realmente estava faltando os médicos nos postos. Mas dizer assim, nós nos empenhamos também, inclusive sexta-feira a gente sentou, conversamos, tinha algumas dificuldades dentro do projeto, ele foi ajustado, dizer aqui que ele foi ajustado, porque nós também pedimos, não é isso, Cavalcante Júnior? Nós pedimos para que ele fosse ajustado, e graças a Deus o Executivo teve a boa vontade de também fazer esses ajustes, e por isso nós, a bancada inteira, não só o Cláudio, mas toda a bancada decidiu votar a favor desse projeto, porque aí sim, é para o bem da Morada Nova, e não é uma proposta indecente, sim, uma proposta decente, é por isso que nossa bancada disse que votaria todos em conjunto. Vereador Everardo, logo em seguida, vereador Arilton, encerrada a discussão e vamos para a votação. Bom dia a todos, né? Eu tenho aqui observado os questionamentos como vereador iniciante e deu para mim concluir aqui uma visão minha. Porque em questão à data dessa aprovação, fiquei invocado com uma coisa, porque quando o Vanderlei assumiu em janeiro como prefeito, ele teve o direito a um decreto que deu direito a ele contratar, e ele contratou, fez o que quis e o que não quis. Ficou à vontade. Nem o vereador da situação ficou contra, não falou nada, não questionou nada. Ele ficou à vontade. E quando terminou esse decreto, por que o senhor Vanderlei, sendo o prefeito de nossa Morada Nova, por que não chamou, não valorizou esses 8 vereadores que estão aqui? Nenhuma reunião foi feita com nós, para dizer que precisava continuar a administração. Aí fez as coisas sem valorizar nós. E agora querer que nós aprove o que ele errou? Não, eu não concordo não. Muito obrigado a vocês. Vereador Arilton. Gostaria de lembrar que eu estava presente também no acordo, que esse projeto que hoje está sendo aprovado, que eu sou a favor, uma administração precisa ser contratar temporário para administrar. O meu voto é a favor a respeito desse projeto, mas esse mesmo projeto já tramitava dentro dos anais da Câmara, no período em que o Cavalcante conversou com o líder da bancada. Não sei porquê, que passou-se e não aconteceu a votação. E a questão da data retroativa, realmente já estamos com praticamente 1 mês, 2 meses, vai completar 2 meses agora. Dia 1º de agosto vai completar 2 meses. E está sendo colocado com data retroativa. De dizer assim, que o Vanderlei fez errado isso ou aquilo, a contratação, é claro aí, não está dizendo que vai acolher os erros do Vanderlei, não. Vai votar para que seja colocado legalmente a contratação que foi feita anteriormente. Mas, deixa aqui bem claro, o trem da alegria foi montado. Agora, o torpedo que cairá sobre todos nós, morada novense, responsável será aquele que opinar a favor. Muito obrigado. Eu gostaria só de fazer o seguinte esclarecimento. Flávio Zé, para encerrar e começar a votação. Eu fui autorizado e o líder está autorizado. No projeto fala, e esse projeto para esclarecimento da população só é 1 ano, 6 meses por 1 mês, e vai ser feito sim o concurso público. Certo? Inclusive, o prefeito estará assinando com a promotoria pública, Cavalcante sabe, TAC, que é para termo de ajuste de conduta, a palavra chama TAC por isso, termo de ajuste de conduta. Como o nosso município há muito tempo não tem concurso e precisa justamente dessas contratações, vai se fazer um concurso geral, concurso no futuro.
A seleção é outra coisa. Então, vai ser feito isso e mostra, porque inclusive matérias que vieram aqui era 12 por 12, 24 meses. Seleção do vereador Arilton. 6 por 6, que inclusive a lei hoje está pegando isso, o TCM está exigindo, e vai ser feito concurso público. Então, concurso público, já estão contactando a universidade, para depois dizer, não, foi um concurso, só passa fulano, ciclano ou beltrano. Então, fica esclarecido, e encerrada a discussão, vamos agora para a votação. Votação iniciada. Operar se a máquina não está prestando, patrão. Votação encerrada. Aprovado em primeira discussão, primeiro turno. Aprovado. Nós agora iremos votar em segunda discussão e segundo turno. Só para esclarecer, todo mundo já sabe. O vereador vota sim se for sim e é o dedo. Não for não e abstenção. A segunda votação é agora. Todo mundo pode votar. Votação iniciada. Votação encerrada. Aprovado por unanimidade. Esclarecendo que o presidente não votou porque só vota em empate, como não foi na vez anterior, ou matéria de 2 terços. Está encerrada a sessão, convoca outra para o dia 1º de agosto.